Alô, boa noite, estamos de volta para mais uma curtinha do professor. E como era previsto pelo próprio Donald Trump, o dia da libertação causaria muita chiadeira por parte da esquerda global. Dito e feito, a esquerda está chiando e muito. O Canadá com o seu primeiro-ministro, a Alemanha com o seu primeiro-ministro, a China com o seu imperador, enfim, estão todos reclamando e muito. Mas antes de entrarmos nesse pequeno detalhe já previsto, Donald Trump fez ontem aquilo que muita gente está relacionando com a paz pela força, que era uma das políticas centrais do 40º presidente norte-americano Ronald Reagan. Vejam só, o Just News publicou hoje o seguinte: essa estratégia de Trump tem muito a ver, ou está muito parecida, com uma aposta feita por Ronald Reagan na segurança nacional meio século atrás, quando Reagan usou um reforço militar e uma política externa assertiva para levar a União Soviética à falência econômica e política e acabar com a Guerra Fria. Diz o Just News que essa estratégia ficou conhecida como paz pela força. O plano de Trump, muito parecido com isso, validado antecipadamente pelos americanos que votaram nele em novembro, sabendo que ele imporia tarifas, visa provar que a prosperidade pode ser alcançada por meio de agressão, resistência e força semelhante. Mas o mais interessante dessa reportagem vem agora numa citação de um especialista sobre tarifas e política externa da Heritage Foundation, Richard Stern, que disse num programa de televisão recente ao Just News o seguinte, abre aspas: o que estamos vendo aqui é que Trump, o negociador-chefe que todos nós conhecemos e amamos, está finalmente lidando com décadas e décadas de países que estavam dispostos a aceitar o dólar americano, o nosso dinheiro, mas não queriam saber dos nossos bens, disse ele. E então, finalmente, estamos responsabilizando-os e dizendo: olhe, o que queremos é um comércio mais livre e justo. É isso que é necessário para chegar lá, derrubar suas próprias barreiras comerciais e realmente jogar bola, acrescentou ele. Bem, o mais importante aqui, prestem atenção, é que ele diz em relação aos produtos americanos. Eles querem aceitar o nosso dinheiro, mas não os nossos bens. Quais são os bens norte-americanos? Podemos fazer uma lista enorme aqui, desde as famosas motocicletas, as lendárias motocicletas Harley Davidson, até o também icônico Peterbilt, entre outras coisas. Os filmes de Hollywood, a bandeira norte-americana, o hino norte-americano, mas, sobretudo, um dos principais bens norte-americanos é o estilo de vida, o espírito de liberdade, o sonho americano de prosperidade, mas também um sonho de pátria, família e liberdade. Ou, se quiserem resumir, a própria Constituição americana. Isso pode ser encarado como um produto? Na medida em que vemos Donald Trump como um patriota, sim. A primeira preocupação de Donald Trump em tarifar México e Canadá em 25% era fechar as fronteiras para o fentanil, que está destruindo a América. Outra de suas ações foi revitalizar, mas isso já no seu primeiro mandato, revitalizar as minas de carvão para gerar empregos e riqueza nos Estados Unidos, entre outras coisas. Isso é sentido de patriotismo. E os Estados Unidos certamente usarão esse produto, para impor tarifas. Uma vez que países que queiram fazer negócio com os Estados Unidos estejam muito longe da liberdade proposta pela própria Constituição americana, certamente terão que se adequar em alguma medida, principalmente agora porque muitos republicanos de todos os estados do país falam da Lei Magnitsky. Não é por outra razão, é porque encontram respaldo na própria Casa Branca. Então, muita gente que vê apenas o lado comercial nesta, entre aspas, guerra tarifária de Trump,
precisa entender que há também um produto embarcado neste programa, que é o produto da liberdade. Não foi por outra razão também que J.D. Vance disse na Alemanha o que disse, como, por exemplo, a liberdade precisa ser resgatada, porque, caso contrário, o império da censura continuará bloqueando todas as ações conservadoras e dando liberdade a tudo o que é progressista, fazendo com que hajam sempre dois pesos e duas medidas, principalmente na área jurídica, que é o que tem atrapalhado e muito não só a vida de Donald Trump, mas líderes em vários locais do planeta. Vimos isso acontecer no Brasil, vimos isso acontecer recentemente na França. Tentaram prender Donald Trump por alegações completamente irrisórias e muitas delas falsas, e agora estamos vendo isso de novo acontecer em Israel. Eu amanhã vou falar um pouco do Qatar Gate, um caso que surgiu do nada, um caso que já está sendo considerado escabroso, que surgiu do nada por promotores israelenses, acusando dois participantes, dois membros do governo de Benjamin Netanyahu, em conluio com o Qatar, dois membros que supostamente estariam recebendo dinheiro do Qatar para enviar informações secretas para aquele país, informações sobre Israel. É claro que isso tem chamado a atenção porque não existem provas, mas promotores e juízes querem levar o governo, ou melhor, o gabinete de Netanyahu para o banco dos réus, mais ou menos como tentaram fazer nos Estados Unidos em relação ao caso entre Donald Trump e Putin, que foi conhecido por Russia Gate. Nada foi provado, foi tudo uma espécie de armação naquele caso para comprometer a campanha de Donald Trump e depois, claro, interromper o seu governo. Estão fazendo o mesmo agora com Netanyahu. Então, por tudo isso e mais um pouco, o produto norte-americano chamado liberdade, liberdade de expressão, liberdade de investimento, ou tudo aquilo que reza a sua Constituição, também estará na mesa de negociações daqui para frente. Um outro detalhe é em relação às tarifas que Donald Trump impôs a nós aqui. Muita gente dizendo que Donald Trump pegou leve demais com o Brasil, deveria ter colocado tarifas maiores, já que o seu produto é liberdade. Como eu disse no vídeo de manhã, Donald Trump lançará um olhar muito especial para o seu quintal. E não é do interesse de Donald Trump destruir aqueles que serão os seus futuros aliados. A tarifa de 10% é uma chance dada a nós outros cá tomarmos o bom caminho. Se ele colocasse uma tarifa de 40%, 50%, 60%, ou uma tarifa recíproca, basta ver como são caros os produtos americanos aqui no Brasil, ele não estaria dando nada além de munição para a esquerda se desligar cada vez mais de possíveis acordos com os Estados Unidos e se jogar ainda mais nos braços da China. Ele deu um prazo, essa tarifa de 10% é um prazo para que nós aqui tomemos consciência do problema e nos unamos cada vez mais àquele que é, sim, o líder das três Américas e a economia mais pujante do mundo. Bem, em relação à chiadeira, que já é global, vejam só, o primeiro-ministro da Alemanha está reclamando e muito. O chanceler cessante da Alemanha, diz o Breitbart, expressou frustrações sentidas pela classe dominante europeia com o presidente Donald Trump destruindo o status quo no comércio. Scholz disse à União Europeia para flexionar os seus músculos, indicando uma reação impulsiva de retaliação em vez de adotar, por exemplo, a abordagem do Reino Unido de negociar. Vários líderes europeus, incluindo o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, tentaram renomear o que Trump chamou de Dia da Libertação como o Dia da Inflação, reforçando a mensagem oficial aos eleitores europeus de que essa mudança será inflacionária. Pode até ser por um momento, mas o que eles não querem admitir é que os Estados Unidos estavam, sim, sendo muito explorados
pelos países que, como disse aí o especialista da Heritage Foundation, queriam o dinheiro norte-americano, mas não os seus produtos. Vejam só como os números revelam essa distorção que Trump está tentando corrigir. O Breitbart News disse hoje que os países alvos das tarifas mais altas de Donald Trump incluem o Camboja, que impõe tarifas e barreiras não tarifárias que a administração Trump calcula equivalente a uma tarifa de 97% sobre os produtos americanos. Já o Vietnã tem restrições comerciais equivalentes a uma tarifa de 90%. Madagascar impõe o equivalente a uma tarifa de 93%. E esses países agora enfrentarão tarifas de 49%, 46% e 47% sobre produtos que entram respectivamente nos Estados Unidos. Pois é, e aí Olaf Scholz se queixando do tarifaço de Donald Trump, né? Eles realmente não conseguem fazer um meia-culpa, ou melhor, não conseguem jogar luz sobre si mesmos, não é? Bem, em relação à outra grita, essa vem do Canadá. O primeiro-ministro liberal, isso é até engraçado, o primeiro-ministro liberal Mark Carney, que assumiu o principal papel do governo após a renúncia de seu antecessor, o esquerdista radical Justin Trudeau, prometeu lutar contra as tarifas que o presidente Donald Trump anunciou ontem. O detalhe curioso é que essas tarifas, diz aqui o Breitbart News, não afetam o Canadá. Ele não sabia disso, mas disse que vai lutar contra essas tarifas. Aí o Breitbart News esclarece aqui a situação para o primeiro-ministro do Canadá. Diz a matéria que ausente da declaração de Carney está o fato de que o Canadá estava isento de novas rodadas tarifárias, pois é parte do acordo Estados Unidos, México e Canadá, cuja sigla é USMCA. Um acordo comercial que Trump intermediou durante o seu primeiro mandato. A Casa Branca esclareceu em um informativo que tanto o Canadá quanto o México não são afetados pela ordem tarifária emitida ontem. Isso significa que produtos em conformidades com o USMCA continuarão a ter uma tarifa de 0%. Produtos não compatíveis com o USMCA terão uma tarifa de 25% e energia em potássio não compatíveis com o USMCA terão uma tarifa de 10%, explicou a Casa Branca. Portanto, tudo o que foi dito ontem não tem nada a ver com o Canadá. Mas aí o novo primeiro-ministro já está colocando a boca no trombone, dizendo que lutará contra essas novas tarifas. Já tem gente, provavelmente, lá no Canadá, dizendo o seguinte, do jeito que a coisa vai, nós acabaremos sentindo saudades de Justin Trudeau. Agora, para terminar, vejam só que interessante, outra grita, essa vem lá da China. Um porta-voz do Ministério das Relações Chinesas, cujo nome é Guo Jiankun, pediu que a China, que a China se oporá fortemente à escalada da guerra comercial de Trump, que prejudica seriamente o sistema de comércio global baseado em regras, disse ele. E ele, então, pediu que Washington resolva as diferenças comerciais por meio de negociações. Bem, aí é preciso lembrar para o senhor Guo Jiankun o seguinte. No primeiro mandato de Donald Trump, quando iniciou de fato a guerra comercial contra a China, na chamada fase 1, Donald Trump queria exatamente isso, que a China resolvesse as diferenças com Washington por meio de negociações. E aí o que fez Trump? Pediu que a China comprasse o equivalente a 200 bilhões de dólares em produtos americanos. E a China
enrolou, enrolou, disse no final das contas que tá, pode ser, vamos estudar, mas aí o que aconteceu? Aconteceu algo que, enfim, colocou fim a todo esse processo. A China não comprou 200 bilhões de produtos americanos porque aconteceu um ponto fora da curva. Vocês lembram? Eu lembro. Foi o Covidão, né? Chegou o Covidão e ninguém mais tocou no assunto. Depois o Loirão saiu da Casa Branca e menos ainda se falou na guerra comercial, ou naquela etapa em que negociações poderiam desfazer essas diferenças comerciais. Interessante, não? É um fato curioso. Donald Trump queria negociar, impôs uma condição de negociação, só que aí veio o Covidão. Eu aposto que tem gente coçando a orelha e perguntando a si mesmo, será que não virá outra coisa por aí? Não é de duvidar, não é mesmo? No mundo em que nós estamos, mas cala-te boca. Vamos torcer para que não. Muito bem, por enquanto é isso, mas não esqueçam, amanhã eu volto. Eu pediria a você o seu like para que você se inscrevesse no canal, se tornasse membro, mas eu não vou pedir. O canal já voltou para a geladeira, o YouTube já nos colocou de novo na geladeira. Foi só um sonho de verão, o mês de fevereiro nós tivemos um crescimento, mês de março um pouquinho menos, mas agora voltamos a como era antes, né? Pois é, então eu nem vou pedir nada porque não resolve, não adianta. Nós estamos fadados a permanecer nas sombras. Uau. Até amanhã, se Deus quiser.